Após o desaparecimento da filha, um pai desesperado procura respostas com uma médium. Ela morreu. A médium afirma que ela já morreu. A minha mente não queria aceitar. Mas a polícia não acredita. Como detetive, eu preciso analisar fatos concretos. E conforme as visões se provam verdadeiras, se tornam um aviso. Que tipo de problema? Eu sinto pânico. O mesmo cara que matou Stacy ia matar outra vez. A médium levará a polícia ao assassino antes que seja tarde? – 22 de julho de 1992. Em Tempe, Arizona, subúrbio de Phoenix, a universitária Stacy Hendrickson desapareceu de seu apartamento sem deixar vestígios. Ela tinha 21 anos. Para o pai, que mora em Ohio, foi a pior coisa imaginável. Eu nunca achei que teria que passar por uma coisa dessas. A minha mente não queria aceitar. E quando a ficha caiu, as minhas pernas tremeram e tive que sentar. Em Arizona, Stacy ia à faculdade longe de casa pela primeira vez. Uma jovem compassiva e amável, Stacy se preparava para ajudar crianças com diabetes, doença que ela mesma possuía. Se continuasse viva, a doença seria sua pior inimiga. A questão do tempo era preocupante. Ela teria cerca de 48 horas antes de entrar em coma, pela falta de insulina. O detetive Alan Reed, de Tempe, Arizona, lidera a investigação. Ele começa no apartamento onde ela foi vista pela última vez. Sabíamos que Stacy estava desaparecida e tinha diabetes. A insulina dela estava dentro da geladeira e ela precisaria tomar. Então, nós pensamos que ela teria levado se tivesse saído voluntariamente, Mas, obviamente, tinha havido uso de força. Havia 2 portas que tinham sido arrombadas. Virginia, colega de quarto de Stacy, estava com a mãe na noite do desaparecimento. Ela forneceu uma lista de amigos para a polícia. Reed esperava que um deles soubesse do paradeiro de Stacy. Mas em Ohio, a 3.200 quilômetros da investigação, Kent, pai de Stacy, estava esperando. Um vizinho o convenceu a ver uma médium. Oi, eu sou Oi, Roland. sou a Gale, pode entrar. Eu senti um certo desespero na voz dele que me fez perceber que, acreditando ou não, ele estava esgotado. Gale St. John afirma conseguir ver e sentir coisas que a maioria não consegue. Esse dom já ajudou a achar outros desaparecidos. Talvez ela pudesse achar Stacy. Quando eu olhei para aquela foto da Stacy, eu comecei a receber umas vibrações e a sentir o Roland e meio que de repente foi tão rápido. A Stacy estava do meu lado e eu peguei a mão do Roland e disse: eu preciso te contar uma coisa. A Stacy faleceu. E me deu um nó na garganta. E ela começou a descrever um lugar. Eu estou vendo um lugar que... Disse que era um lugar pequeno, de uns 4,5 metros. O lugar parecia de metal, que eu achei muito estranho. Porque não era comum, tinha uma cerca ao redor. E eu ficava pensando, isso não faz sentido, não é um lugar que eu imaginaria. E vi equipamentos grandes. Tipo de mexer na terra e... Não é uma coisa que se vê em qualquer lugar. Eu perguntei para ela quando ela estava descrevendo o lugar. Ela está por aí? Ela disse não. Ela está bem perto, sabe? E disse, tem água lá perto. O que isso significava? Stacy estava mostrando a Gale onde achar seu corpo? E daí eu olhei direto para baixo. E... o chão era de terra seca. E eu nunca tinha visto uma coisa assim. Então... eu queria descrever todas as coisas que estava vendo, onde ela estava. Andei como numa trilha.
Ela estava no mundinho dela, como se estivesse em transe. Ela ficou andando pelo quarto, falando, e eu comecei a achar que ela estava mesmo lá. Mas Gail St. John teve mais que uma visão. Junto com a voz e as visões, ela me passou sensações de coisas que aconteceram. E primeiro foi a sensação de ardência, uma coisa queimando atrás da minha cabeça. E depois eu senti uma coisa no pulso, senti dor. Era quase como uma corda ou alguma coisa em torno do meu pulso. E eu senti mesmo uma coisa quente em mim. E depois eu vi tudo escurecer ao meu redor. Gail acredita que Stacy estava amarrada e levou um tiro atrás da cabeça. Mas tem muita coisa que você tenta não entrar nos detalhes. Se era real ou se estava fingindo, eu, sendo cético como era, e estar a 3.000 ou 3.000 quilômetros e meio de distância, eu não sabia se era real ou não naquela altura. E mais tarde é outra história, mas naquela hora eu... E em Tempe, Arizona, a investigação do detetive Reed continua. Ele tem poucas pistas, mas a equipe de investigação encontrou uma evidência importante. A pessoa que arrombou a porta do apartamento deixou digitais. Talvez alguém no prédio de Stacy tenha visto alguma coisa. Você ouviu algo diferente nas últimas horas? Não ouvi. Reed tem sorte. A vizinha de Stacy testemunhou o arrombamento. Sou o detetive Reed, da polícia. Empurrava a porta, batia na porta. Quem era o intruso misterioso? Ele matou Stacy como a médium acredita? O desaparecimento de uma universitária de 21 anos em Tempe, Arizona, faz um pai em desespero procurar uma vidente. Mas ele não quer ouvir o que ela tem a dizer. Ela diz que a filha já morreu. Mas a polícia acredita que Stacy Hendrickson tenha sido sequestrada e ainda pode estar viva. Eles acharam uma testemunha que poderia levá-los a Stacy. Ele ouviu o som de passos subindo para o segundo andar. E, como ele estava acordado, ouviu alguém bater na porta. Ele olhou pela fechadura e viu um jovem branco de uns 25 anos batendo na porta. Batia na porta e ninguém atendia, até que... Ele tentou arrombar a porta com o ombro, com as mãos. Depois, deu um chute e conseguiu entrar. O que me preocupou foi que o vizinho não chamou a polícia. Ele disse que achava que era uma briga de namorados, então ele decidiu não se envolver. Ele disse que voltou para a cama e não ouviu mais nada. Então, não tinha mais informações úteis. Informações que poderiam nos ajudar. Ele só me disse que a pessoa que entrou era um jovem branco, que era bem apessoado e estava com uma camiseta preta bem característica. Ele disse que tinha um crânio na camiseta. Em Ohio, Holland está desesperado para descobrir algo sobre a filha. Então ele liga para o detetive Reed e conta sobre Gail St. John e suas visões. A princípio, ele não é levado a sério. Eu achava que videntes e coisas desse tipo eram tudo uma grande enganação. Então, só o que eu podia fazer era prestar atenção e passar o que ela tinha me dito ao detetive, que estava no Arizona, e ver se algo do que eu falava era familiar. Como policial, eu preciso analisar fatos concretos. Então, como cortesia, foi uma cortesia para o Roland. Nós entramos em contato com Gail St. John. Seria esta a ligação que mudaria o rumo da investigação do detetive? Eu estava muito ocupado e eu não queria perder o meu tempo. Então eu passei o telefone da Gail para o parceiro que trabalhava comigo e pedi para ele ligar. Eu pude sentir o ceticismo, mas pelo menos ele estava disposto a ouvir. Tudo bem, pode começar a falar que eu tô anotando. Gail conta ao parceiro de Reed onde está o corpo de Stacy. Ela descreve palmeiras ao sul, uma cerca de arame, solo rachado, uma cabana pequena e com teto inclinado.
Depois diz ao detetive algo que não disse a Holland. Gale acredita que assassinaram Stacy. Um tiro atrás da cabeça. Quando eu disse a ele que era homicídio e não sequestro, ele meio que ficou hesitante ao ponto de quase dizer: não mesmo. Mas o detetive Reed não quis mudar a investigação de desaparecimento para homicídio baseado na palavra de alguém que afirma falar com os mortos. As informações que ela nos deu foram inúteis, não nos levou a lugar nenhum. Nós não podíamos divulgar as informações no rádio da polícia e nem começar uma busca. Naquela altura, nós não tínhamos um corpo, não havia nenhuma vítima. Sabe, não tem como convencer alguém de que se está certo ou errado. Precisa deixar as coisas se ajeitarem. Se eu conto alguma coisa que depois acontece, as coisas se encaixam e você acredita. 2 dias depois da ligação, algo de fato acontece. Algo que mudaria o ceticismo de Reed para sempre. Um funcionário público encontra um corpo próximo ao canal de Tempe. Era apenas um chamado de rotina a respeito de um corpo. Mas enquanto dirigia pela estrada do canal, eu comecei a raciocinar. Bom, muito bem. A Gale disse que era perto da água. Bom, o canal é cheio de água. Saí da minha viatura, examinei o local e vi palmeiras ao sul. Olhei para baixo e o solo era rachado. E, meu Deus, eu vi uma máquina de rolar com uma esteira. E essa máquina removia entulhos que boiava no canal. E jogava o entulho em uma lixeira. O cabelo da minha nuca ficou arrepiado, porque tudo o que Gale tinha dito à polícia era como uma foto, não dava para combinar melhor. Quando a polícia removeu o corpo, o sol e a água o haviam decomposto tanto que uma identificação visual não foi possível. Contudo, quero que saiba que, mesmo sem a confirmação da identidade do corpo, com base no que Gale tinha dito, eu tinha certeza de que era Stacy Hendrickson. Uma outra pista convenceu Reed de que o corpo era de Stacy, algo que Gale Sands havia dito. E quando nós pegamos o corpo de Stacy, eu reparei em marcas de corda no pulso. Eu percebi que ela tinha sido amarrada. E no raio-x que fizeram, dava para ver que o tiro foi na cabeça. Naquela altura, eu meio que passei a acreditar, por causa das informações, no dom ou habilidade que Gale St. John tinha. O detetive Durão agora acredita, e com um assassino à solta, ele se pergunta o que mais Gale sabe. A médium pode mesmo ajudar a polícia a achar esse assassino? Eu mal posso dizer o quanto estou surpreso. Foi mesmo um homicídio. As informações que nos passou estão corretas. Eu acho que naquela altura ele deixou de ser cético e ficou mais aberto para dizer: tá bom, vejo que estava certa. O que faremos então? No dia seguinte, o pai de Stacy foi ao Arizona para identificar o corpo da filha. Ele ainda não sabia como Gale tinha acertado. E esperava que não fosse Stacy. Era só isso que eu sentia. Ainda à espera da identificação pela arcada dentária, o detetive Reed mostrou a Holland 3 brincos que estavam no corpo. Eu tinha dado para ela 3 brincos de diamante. Eles iam do pequeno para o médio e para o grande. E ela estava sem uma das orelhas, mas uma orelha estava com os 3 diamantes. E exatamente por isso a identificou para mim. Havia apenas uns 2 meses que eu tinha dado os brincos para ela. Eu senti naquela hora que realmente era Stacy. O detetive Reed leva Holland ao local onde sua filha foi encontrada.
Ao chegarmos lá, ele ficou chocado. Ficou chocado com o que ele via. Ele percebeu que era mesmo do jeito que Gale falou. O que mais me entristece é que eu sempre dizia para Stacy: se você estiver com algum problema e precisar de ajuda, liga para o pai, que o pai vai te ajudar. E eu sempre penso nisso. Vir aqui e achar uma filha sua numa situação dessas em que ela foi jogada numa lixeira como um lixo. É muito difícil de aceitar isso. Após conseguirmos recuperar o corpo da Stacy, eu nem consigo descrever a pressão que começou. Assim como o Gale St. John previu, o detetive Reed tinha um homicídio nas mãos. Agora, Reed segue dúzias de pistas, mas nenhuma leva a um suspeito. A vidente acertou o local onde o corpo de Stacy estava e o modo que ela tinha morrido. Será que poderia levar a polícia ao assassino? As pessoas se dividiam em dois lados. Alguns diziam, isso é uma grande besteira. Uma mulher que se diz vidente e que fala com motos, isso é uma grande besteira. Mas outras pessoas na polícia diziam, você precisa ouvir essa mulher. E aí eles me contavam experiências pessoais que tiveram com ela. Então, pelo que eu percebi, a metade me incentivou a ir atrás da Gale. E a outra metade ficava rindo de mim. E algumas pessoas diziam para mim, ei, talvez seja bom você considerá-la como uma suspeita. Eu acho que se você se dispõe a dar informações à polícia sobre um crime, sabe, muitas vezes a pessoa que nos dá as informações é a responsável. Dias após descobrirem o corpo, Reed recebe uma ligação inquietante de Gale. Eu sinto pânico, sinto muito pânico. Ela diz que o assassino vai atacar de novo. O mesmo cara que matou Stacy vai matar de novo. Vai matar quem? Gale acredita que a próxima vítima é a colega de quarto de Stacy, a menina que estava com a mãe na noite do sumiço de Stacy. Está muito nervoso. Em Tempe, Arizona, o caso de uma pessoa desaparecida se tornou uma investigação de homicídio. Estranhamente, a vidente Gale St. John previu que Stacy Hendrickson, de 21 anos, tinha sido assassinada dias antes da polícia achar seu corpo. Agora, Gale avisa a polícia que o assassino irá atacar de novo. Ela diz que o espírito de Stacy contou a ela que a próxima vítima é sua colega de quarto, Virginia. O mesmo cara que matou Stacy vai matar de novo. Vai matar quem? Virginia. Ela foi bem específica. Ela disse que é a colega de quarto. Eu senti um pânico terrível. A Stacy estava muito nervosa, tentando descrever o que estava acontecendo e ia acontecer. A vida da colega estava em risco. Ela ia ver o tal cara. Ela falava tão rápido e eu ficava tentando acompanhar e o detetive ainda está aí. E eu, sim, estou, mas eu estou tentando ouvir você e ela, e às vezes você se sente metade em cada mundo. Eu não tinha nenhuma certeza do que é que ia acontecer. Ela estava me dizendo que a mesma pessoa que matou Stacy Hendrickson ia matar de novo. E a vítima seria a colega de quarto de Stacy. É bem específico. E, bom, parte de mim pensou, isso é muito bizarro. A outra parte disse, bom, sabe, eu não posso ignorar isso. Olha o que aconteceu com a cena do crime. Foi do jeito que ela disse. Reed considera o aviso de Gale e chama Virginia, colega de quarto de Stacy, até a delegacia. Gale também disse a ele que Virginia conhece o assassino e está relutante em torná-lo suspeito. Eu contei a ela que o pai de Stacy tinha contatado uma mulher que tinha um dom. E que essa mulher já tinha provado falar a verdade. E eu contei a ela a história de como achamos o corpo de Stacy, e ao falar com Virginia, eu mostrava as fotografias para ela. E eu notei que o que eu falei para ela a deixou perturbada. Então, olhei nos olhos dela e disse, Gale St. John acabou de me ligar. Ela disse que a mesma pessoa que matou sua amiga vai matar você hoje. E quando eu disse isso, o rosto dela ficou muito branco. Ela ficou pálida
e chorou bastante. E eu nunca vou esquecer. Ela disse imediatamente, procure o John, procure o John. John Adams é o gerente de 26 anos de um restaurante local. Adams conheceu Stacy e sua colega de quarto algumas semanas antes do assassinato. Incrivelmente, Virginia tinha um encontro com ele aquela noite. Sem tempo a perder, Reed vai até o local de trabalho de Adams. Se Gale estivesse certa, as digitais dele combinariam com as digitais na porta do apartamento. Ele foi bastante cordial e ele cooperou bastante. Ele me disse que conhecia a Stacy, que estava namorando a Virginia. Ele não demonstrou nenhuma emoção. Então, eu perguntei se ele podia me ajudar na investigação, permitindo que eu o fotografasse e colhesse as digitais dele. Tudo bem, pode começar a falar que eu tô anotando. Quando saí do restaurante, eu não estava muito confiante de que aquele era o assassino. Ele estava muito calmo, tranquilo. E, como eu disse, a minha fé estaria naquelas digitais. As digitais bateram perfeitamente, mas isso não bastava para acusar Adams. Não havia arma do crime e nada ainda que o ligasse ao tiro. Gale St. John já tinha feito a parte dela, então agora era meu trabalho montar um caso com coisas que podem ser usadas no tribunal, que eu pudesse usar para colocá-lo na cadeia. O trabalho duro de Reed foi recompensado. Adams possui uma camiseta de crânio, igual à descrição dada pelo vizinho que viu o homem bater na porta de Stacy. Não somente isso, mas Adams tinha comprado recentemente uma arma do mesmo calibre da usada no crime. Com as novas provas, Reed o chama para interrogação. Outra vez, as predições de Gale St. John são confirmadas. Então, agora todas as coisas estavam se encaixando. Tudo apontava para John Adams. E eu precisava convencê-lo a dizer a verdade, a confessar. Então, começamos a entrevista falando sobre o próprio John. Um aviso que a Gale tinha me dado não saía da minha cabeça. Ela disse que era para eu tomar muito cuidado com ele. John estava cheio de ódio. Ela me avisou que ele mudava de rapaz legal e cortês para um touro furioso. Eu quero que você saiba que John ia tentar me ferir. E, em certa altura da entrevista, eu percebi que John estava pronto para falar. Ele começou a chorar. E, naquela hora, ele me disse que ele tinha matado a Stacy. Não ouvi. Eu matei Stacy. Eu disse que era homicídio e ele seria acusado de homicídio. Eu usei exatamente esse tom. O que aconteceu, eu nunca vou esquecer. De um rapaz que estava arrependido, com muito remorso, que estava com a cabeça baixa, ombro curvado, com punhos cerrados, com lágrimas escorrendo. Ele mudou. Foi num piscar de olhos. Ele virou um touro furioso e me atacou. Não! Novamente, o que Gale disse era verdade. Ele me atacou. John Adams foi acusado pelo homicídio de Stacy Hendrickson e no final confessou tudo. No tribunal, os terríveis momentos finais da última noite de Stacy viva foram revelados. Em 22 de julho, às 2 da manhã, Adams chegou no apartamento de Stacy drogado e bêbado. Ele bateu na porta, arrombou e foi até o quarto de Stacy. Levanta! Lá, ele atirou na nuca dela. O travesseiro abafou o barulho do tiro e os lençóis absorveram o sangue. Adams enrolou o corpo nos lençóis sujos de sangue e jogou o corpo no canal de Tempe. Dias depois, ele foi extraído da água e depositado em uma lixeira. O local exato descrito por Gale St. John. Eu trabalhei com homicídios quase 10 anos. E nesse tempo todo, eu nunca trabalhei com alguém como Gale St. John. A Stacy salvou a vida da colega dela. Se resume a isso. Se ela não tivesse me contado, se não tivesse passado para mim, teríamos outro homicídio.
No tribunal, Adams confessou homicídio culposo e recebeu uma pena de 29 anos. Eu acho que você tem que ser louco para fazer algo assim, mas não sei o que eles sentem. O que os leva a fazer coisas desse tipo a uma pessoa inocente. Afinal, ela estava no quarto, na cama, dormindo. Não incomodava ninguém. E eu me pergunto, por quê?